Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para cobrar que seja colocada em pauta aqui no plenário a análise da constituição da CPI da Lava Toga. Isso foi um compromisso do presidente nesse plenário, de que o plenário seria ouvido antes de uma decisão final, e simplesmente isso se esqueceu. Ninguém mais fala no assunto, ninguém mais toca no assunto, e eu tenho a obrigação de vir a essa tribuna cobrar para que seja analisada aqui no plenário a decisão de constituição da CPI da Lava Toga, até porque foi isso que o presidente falou aqui no plenário. Primeiro, já não é correta a decisão de não se instalar a comissão parlamentar de inquérito. Dos 13 itens, há 9 que são fatos determinados claros. A Constituição Federal fala no seu artigo 58, parágrafo 3º, que uma comissão parlamentar de inquérito é instalada com 1/3 dos membros da Casa Legislativa. O Senado tem 81 membros, bastariam 27 assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI da Lava Toga teve 29 assinaturas, portanto, deveria se instalar imediatamente esta comissão. Foi feita uma artimanha que dizia, não, vamos consultar o plenário, porque aí pula de 27 para 41. Precisaria, então, de 41. Mas nem isso foi feito, e foi colocado aqui que iria o plenário ser consultado. Agora, o que não pode é se falar uma coisa e se fazer outra. Porque até agora ninguém mais fala no assunto, se esqueceu isso, nós já estamos no dia 1º de julho, e até agora ninguém mais fala no assunto. Então, eu venho aqui a essa tribuna cobrar isso. Assinei os 2 requerimentos para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Toga, para investigar os tribunais superiores, e assinarei quantos mais forem necessários. Além disso, senhor presidente, também fui o primeiro senador aqui, ainda na legislatura passada, que cobrei do presidente do Senado na legislatura passada que desengavetasse e que analisasse aqui os pedidos de impedimento dos ministros do STF, que se encontram aqui no Senado. No início dessa legislatura, inclusive durante o meu pronunciamento nessa tribuna como candidato à presidência dessa casa, falei que iria analisar e colocar para ser analisado os pedidos de impedimento. Depois voltei a essa tribuna e cobrei de novo o presidente da casa que fizesse isso. Analisar não quer dizer pré-julgar, quer dizer analisar. Então, é uma função dessa casa, e essa casa não pode virar as costas para isso. É preciso, sim, se analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Além disso, senhor presidente, eu tenho que dizer uma terceira coisa aqui. Hoje é o dia 1º de julho, nós já acabamos um semestre nessa legislatura e até agora não se instalou o Conselho de Ética dessa casa. Não dá para isso ser empurrado com a barriga assim. Nós já estamos em julho. Essa casa tinha que instalar aqui o seu Conselho de Ética. Também cobro essa decisão e essa medida. E por último, senhor presidente, é importante também o STF e o Poder Judiciário não pode ser um poder intocável. Por que não se pode investigar o STF e os tribunais superiores? Durante aquela licitação do STF, para compra de lagostas, camarões, vinhos importados,
Fizemos aqui um requerimento formal ao Tribunal de Contas da União, solicitando uma auditoria nessa licitação. Por que não se pode fazer isso? E nós temos aqui que refletir sobre o processo de escolha dos membros desses tribunais. Eu apresentei nessa casa a PEC 52 de 2015, que altera o método de escolha dos ministros dos tribunais superiores, para acabar essa coisa de indicação política. Ah, mas tem muita gente séria que é independente de qualquer jeito, ok. A gente não pode generalizar, toda generalização leva ao erro e leva a uma injustiça. Mas esse não é o melhor método de escolha. É preciso alterar isso, não é correto que o governo escolha um ministro de um tribunal superior. Do TCU, então, o presidente escolhe o ministro do TCU, que faz o quê? Julgar as contas do próprio governo. Isso não é coisa de país sério. Alguns falam assim, mas a Suprema Corte norte-americana funciona assim. A Suprema Corte norte-americana não é tribunal penal. Ela é apenas um tribunal constitucional. A nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele é um tribunal constitucional e é um tribunal penal. Esses ministros têm que ter isenção total. Aí é escolhido pelo presidente, fica devendo favor para o presidente. É sabatinado pelo Senado, fica devendo favor para alguns senadores. Não é esse o melhor método de escolha, não é isso que melhor preserva o interesse público, o interesse do cidadão, independente da sua ideologia, independentemente da sua coloração partidária. Pela minha proposta de emenda à Constituição, nós alteramos esse método de escolha e alteramos também o tempo de... colocamos um tempo de mandato, acabamos a vitaliciedade. Por que é vitalício? Não, passa-se a ser mandato de 5 anos. Passa-se a ser por concurso de provas e títulos e mandato de 5 anos, para que aquilo seja um serviço temporário à sociedade de 5 anos, e não uma profissão. Ah, mas e depois o que ele vai fazer? Ora, nós todos aqui nos elegemos para um mandato que tem caráter temporal. E depois? Depois cada um segue sua vida. Do mesmo jeito, deveria ser um ministro de tribunal superior, vai dar uma contribuição para o país durante um tempo. Eu acho que nós teríamos maior independência, maior compromisso com o interesse público e não com possíveis influências político-partidárias. E daria chance a outros também, ajudaria a renovar, oxigenar. Não a pessoa ficar 30 anos, 20 anos ali na mesma função como ministro de um tribunal superior. Então é isso que eu vim trazer a essa tribuna aqui. A cobrança para que seja instalada a CPI da Lava Toga, ou que o plenário pelo menos analise, porque se falou aqui no plenário que o plenário ia deliberar sobre isso e ninguém mais debate o assunto. Não se fala mais nisso aqui nessa casa. Acabou o semestre, hoje é 1º de julho. Que seja analisado também os pedidos de impedimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Que seja instalado aqui nessa casa o Conselho de Ética, que acabou um semestre inteiro de legislatura, não foi instalado ainda o Conselho de Ética dessa casa. E isso cheira a corporativismo, isso não é bom. Não é uma sinalização boa que essa casa dá para a sociedade. E que seja analisado aqui a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Tem essa PEC de minha autoria. Se não estão satisfeitos com a minha PEC, tem outras também tramitando, vamos debater o assunto. Agora, não é correto essa forma de escolha. Essa forma de escolha prioriza e faz com que seja prevalecido interesses políticos partidários, interesses
às vezes pessoais de A ou B, e não o interesse da sociedade brasileira, não o interesse da população. Então isso precisa mudar. E é isso que eu vim dizer aqui na tribuna, senhor presidente, e vim fazer essas cobranças que eu tenho a obrigação como parlamentar de fazer. E é preciso que elas sejam feitas. Até porque no caso da CPI da Lava Toga, ninguém mais vai falar do assunto. O presidente falou aqui na tribuna, falou aqui na presidência que ia consultar o plenário. Já é uma artimanha, porque a Constituição fala em 1/3 dos membros da casa. Aí passa a ser 50% mais um. Mas sequer o plenário foi consultado. Então o plenário tem que ser consultado, isso foi colocado, a palavra do presidente nessa cadeira, que Vossa Excelência está, e isso tem que ser analisado por esse plenário sim. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.